Pronto, gente, tá gravando. Boa noite para todo Boa mundo. noite. Boa noite, Germana. Obrigada pelo Boa aceite aí do noite. convite. Estamos aqui É isso. conversando agora, passando um pouquinho de toda a experiência, todos os percalços que você passou, todas as batalhas durante esse período, né? A gente se conheceu lá em 2023, foi isso? Então, Sim, isso. depois, e aí a gente ficou um tempo em 2023 com acompanhamento, depois você suspendeu, a gente voltou em 24, agora em 25 teve a prova oral da PGE Paraná, que aí a gente voltou também com os cursos, com tudo, que foi muito bom. E você estava muito preparado, a gente fez até treino presencial aqui em Brasília, que deu certo, né? E aí Sim, estamos aqui agora conversando, trazendo um pouquinho da tua história para o pessoal, que eu acho que é muito válida contar. Eu falei algumas coisas para o pessoal em alguma live que eu fiz sozinha, falei um pouquinho da tua história, da questão toda que tinha acontecido contigo entre as provas, que hoje você vai contar um pouquinho mais, e aí eu fiz o convite para você poder compartilhar aqui com o pessoal, eu acho que é muito, muito, muito válido, tá? Então se apresente aí, você é de Recife também, minha conterrânea, e vamos lá. sim, sou de Recife. Hoje em dia eu estou morando em Brasília, tomei posse no TST no ano passado e agora tomei posse no STJ. E aí, há um ano e meio mais ou menos, estou aqui por Brasília. Assim, em relação à trajetória, né, o meu estudo para concurso ele não foi muito linear. Eu tive dificuldade para identificar a carreira, muita dificuldade. E eu lembro que na primeira reunião que eu tive com o Clary, ela perguntou assim: e aí, quais são as matérias que você mais tem afinidade? Penal e processo penal. Aí ela olha assim: e agora? Como vamos fazer esse? Pois é, eu cheguei a estudar para tribunal antes de começar a estudar para procuradoria. E aí cogitei Ministério Público e realmente assim, eu estudava bastante matérias que eu não aproveitei direito para procuradoria. E foi quando eu comecei a mentoria com Clara e minha formação de base, praticamente toda aí. E foi um período difícil porque estava o burburinho já da AGU e aí eu fiquei, meu Deus, vai sair, a grande chance, quero muito, quero muito. Só que tinha aquela coisa de ter também pé no chão, né? Era difícil, assim, equilibrar isso. E Uhum, eu lembro que eu fui fazer. Minha primeira prova de procuradoria foi a AGE Minas. Eu fui, sim. assim, foi catastrófica. Assim, eu lembro que foi no finalzinho, sei lá, tem uns 3 meses, assim, eu tava super insegura. Falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer nessa prova? E realmente, assim, foi o esperado, né? Eu tava com pouquíssima bagagem na época. Eu lembro que eu não queria, acho que nem 50 pontos. E aí eu tinha chegado de fazer essa prova, saiu o edital da AGU e aí foi aquele misto, sabe? Nossa, eu tô muito atrás, e aí saiu o edital que eu tava querendo bastante. Enfim, eu sei que Clary montou o cronograma, e aí eu fiz, não, essa prova passou, o que tem para hoje é vencer isso, e esse resultado quero superar. E aí estudei muito, 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 correndo atrás das matérias que eu não estudava para a procuradoria. E aí consegui passar para a discursiva da PFN. Isso, e nas Só que outras aí você foi não passou, né? aquele. Nem na GU, nem na E PGF, né? não passei na GU na PGF, passei só na PFN. E aí eu assim, também foi aquele misto também, porque eu estava muito no estudo da objetiva, desesperada para tentar chegar na prova da PFN, e ao mesmo tempo, é isso, fui para a discursiva e agora, sabe? Vocês estão conseguindo ouvir bem aí? Estão dizendo que teu áudio tá dando um pouco de microfone, mas para mim tá ok, eu tô ouvindo normal. Eu posso tirar aqui, talvez melhore, né? Será que se eu tirar aqui. Tenta aí ver se vai melhor. E agora? Vê aí se melhorou. Estão ouvindo? E aí, melhorou? E aí, gente? Parece que o Ah, áudio dela tá saindo no seu notebook, professora. tá, peraí, que eu tô num lugar hoje todo doido. Deixa eu botar meu fone, peraí. Hoje o negócio tá meio complicado. Peraí. Então, peraí, deixa eu botar pro meu áudio. Melhorou.
eu tô no notebook diferente. E aí, tá dando certo agora? Vai falando, Melhorou? Germana, para ver Joia. se melhorou. Pronto. Pronto, melhorou. Então, Sim, aí, aí vamos lá. recapitulando, né? Passou na GU, só foi para a PFN para a segunda fase. Fui para a segunda fase da PFN, mas não passei para oral. Foi bem ruim, assim. Foi minha primeira discursiva. E aí, depois que passou a PFN, eu fiquei muito perdida, porque eu acho que eu fiquei muito assim, só tinha sentido se fosse uma procuradoria federal, e passei um tempo assim desmotivada. E aí eu acho que foi um grande erro. Eu fiquei muito assim, sabe? Eu não tive aquela constância de, passou, respira e vai, sabe? E aí eu comecei a ver alguns amigos tendo aprovações, não só na AGU, mas em outros cargos. Um amigo da gente passou para Ministério Público e ele era assim, ele saía de uma prova, não deu, respirava um diazinho outro, ele estava lá, continuava. Era constância. A gente escuta muito, né, sobre constância, a importância disso, do dia a dia, e realmente é o dia a dia. E aí, depois que passou a PFN, eu acho que eu passei mais ou menos um mês aí, meio no morno, sem saber o que fazer, e retomei os estudos. Começou o burburinho da PGE de São Paulo. Na época, eu fiquei, vou direcionar para a PGE de São Paulo, e coincidiu com a minha posse do TST. E aí começou a ser uma nova rotina, né? Eu só estava ali, só entre aspas, porque eu sei que é muito difícil também ter o dia todo para estudar, não é fácil. Mas eu comecei a ter que dividir, né? O trabalho, eu trabalhava 7 horas por dia, batendo ponto e tal, então, assim, não tinha muita flexibilidade. E eu tive muita dificuldade para adaptar essa rotina, assim. Eu ficava querendo, nossa, ter uma realidade que não pertencia mais. E foi um dos momentos difíceis, assim. Acabei tendo muita ansiedade, sabe? Não aceitando isso. Ficava querendo, às vezes, não, tenho que ter a mesma quantidade de horas que eu tinha antes de começar a trabalhar. Isso me prejudicava, porque era como se eu não aceitasse que isso teria que ser diferente. É uma das coisas que eu acho que eu errei, assim, não tentar adaptar essa nova realidade. E, enfim, fiz a PGE São Paulo, não passei na PGE São Paulo, fiquei por um ponto. E depois disso eu até fiquei, vou pedir exoneração, eu estava assim, eu não vou passar mais nada estudando, não vai dar certo. Eu falei para a Clara, eu vou pedir exoneração. Ela, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu estava assim, já, não, mas não vai dar, agora eu tenho poucas horas, agora eu só vou estudar 4 horas, como é que vai ser? Enfim, acabou dando, depois eu me acalmei, claro, não pedi exoneração, e passei para fazer a discursiva da PGE Goiás, nisso no ano passado, né? Só que fiz a discursiva e não fui para oral. A minha discursiva também tinha sido ruim, da mesma forma que na PFN. E eu comecei a questionar um pouco isso, sabe? Assim, meu estudo para discursiva era uma coisa que eu estava tendo muita dificuldade. Eu acho que foi a fase que eu mais tive dificuldade, foi a fase subjetiva, assim, comparando Na as PFN, coisas. como é que tu foi, Germana, na PFN, assim, na discursiva? Tu ficou muito longe? Como é que foi a correção? Fiquei bem distante, assim, faltou E na muito. PGE Goiás também, né? Tinha Na sido a PGE tua Goiás também. discursiva também. Uhum. Isso. E assim, na PGE Goiás, é porque assim, diferentemente, na PFN, acho que foi tudo ruim, sabe? Não teve uma prova que eu fiz, esse dia foi melhor. Em Goiás, não, em 2 dias eu tinha tirado nota alta, só que aí no terceiro dia, que foi o recurso extraordinário, foi muito baixo. E aí eu levei corte. Uhum. Não tinha o que fazer. E aí, nesse momento, assim, eu já estava muito esgotada, foi um momento bem difícil mesmo. Estava passando por muito problema pessoal, e eu estava cogitando dar uma parada mesmo, só que ao mesmo tempo eu ficava, algo puxava, sabe? Eu ficava, não, mas É hora segura de um parar, pouquinho. né? Tem É, que continuar. e aí eu ficava tentando, assim, eu lembro que quando eu cheguei em Brasília, a primeira coisa que eu fiz foi tentar entrar logo numa sala de estudo, porque eu queria não largar, sabe? Eu sabia que estava sendo tentador. Enfim, eu sei que isso é subjetivo, tem gente que gosta de estudar em casa. No meu caso, eu não estava nem com espaço para estar estudando, estava na casa de uma prima minha, então eu fiz, não, vou para essa sala. Enfim, eu fui buscando formas de me manter, de segurar aquilo ali, sabe? E aí foi quando saiu o edital da PGE Paraná,
e eu estava para fazer a prova da PGE Paraná. Eu já estava chegando muito esgotada, sabe? Em 2024. Estava sendo um ano muito difícil. E eu fui para Recife para comemorar meu aniversário, 2 semanas antes da prova da PGE Paraná, não podia tirar férias ainda, essa coisa toda que eu ficava, poxa, queria uns diazinhos, enfim, não tinha. Eu fui para Recife comemorar meu aniversário e para um casamento de uma amiga, levei o vadimeco da legislação local da PGE Paraná. Disse, não, tinha começado a ler, estudar bem direitinho a legislação local, estava tudo meio que organizadinho. E quando eu estava voltando para Brasília, eu fui assaltada na madrugada e levaram o meu vadimeco, levaram meu iPad, material de estudo, assim. A sorte é que eu realmente não estava com todo o material ali, eu só tinha levado o vadimeco da legislação local e a minha CLT. Só que isso mexeu muito com o meu emocional, muito mesmo. Depois, e assim, a prova eram 2 semanas só. Eu comecei a ter muita crise de pânico, eu não Mas foi um conseguia. assalto qualquer, né, Germana? Foi um assalto bem complicado, né? Eu contei pro pessoal na live que eu fiz que, assim, foi um assalto de madrugada, você estava sozinha no carro, então, assim, te Sim, deixaram sozinha, né? Pegaram tudo, foi. então foi assim, foi um evento muito traumático que realmente te abalou, assim, de uma forma, né, que não, a gente não passa despercebido, né? Não é um Nossa, assalto também comum, né? muito, Então, foi algo muito... muito mesmo. Uhum. Foi algo que mexeu muito, assim, eu repensei, assim, porque eu fiquei, poxa, mal vi minha família, praticamente o ano todo, puxado, porque, assim, eu sempre fui muito disciplinada, então eu ficava, não vai dar para esse final de semana, porque vai ser o final de semana que vai quebrar, e acabou que eu quase não vi minha família o ano todo. E quando eu fui, aconteceu isso, e aí eu realmente, assim, repensei, eu fiz, não, quase que morro aqui, sabe? E aí levaram tudo meu, e agora, como é que eu vou fazer essa prova daqui a 2 semanas? Eu não tô com cabeça. Fiquei, perdi minha CLT, estava toda anotada, o Vadimec estava tudo anotado já, como é que eu vou ler essa legislação local, sabe? Tava super desmotivado, super mesmo. Fora o psicológico, não tava conseguindo dormir mais, tava com muito medo do escuro, enfim, tinha pouco tempo para ajustar a cabeça, porque a prova estava muito perto. Eu sei que eu fui fazer a prova, fui para o médico, tudo isso, tive um acompanhamento, mas fui fazer a prova. E eu lembro que até quando eu corrigi a prova da PGE Paraná, eu corrigi até errado. Eu acho que eu tinha corrigido uma, eu fiquei fora, eu tava tão mal assim que eu fiz, eu tô fora, depois eu tô dentro. Acabou que deu certo e fui para a discursiva da PGE Paraná, só que assim, eu ainda tava nesse processo, sabe, de trauma mesmo, eu tava precisando respirar, eu tava precisando estar com minha família, ressignificar isso de alguma forma. E aí, no recesso, eu fui, viajei, fiquei com minha família na praia, tirei uns diazinhos, mas continuei estudando. Assim, eu realmente não parei 100%, sabe? Eu ficava assim, mantendo ali, vendo um pouquinho dos espelhos, mantendo o estudo da jurisprudência. E quando voltei desse recesso, foquei 1000%. Eu tive a oportunidade de tirar os meus primeiros dias de férias, tinha completado um ano já, e aí foi 100% mesmo. Eu fiz, não, agora quero fazer tudo que está ao meu alcance, tenho que aproveitar mais a oportunidade. E pronto, eu sei que acabou que as coisas foram acontecendo, sabe? Assim, eu tentei tirar um pouco isso de que, eu olhava muito para o número de vagas, sabe? Se não foi a AGU e não foi PGE São Paulo, acabou. E agora? E agora eu não vou É uma coisa conseguir que a gente mais. sempre olha muito, né? A gente nunca acha que as PGEs são suficientes, porque aparece Sim, lá 10 vagas, ou uma PGM com 5 vagas, e você só precisa de uma dessas vagas, né? exato. E eu caía muito nessa, sabe? De, por isso que quando passou a AGU e PGE São Paulo, eu fiz, pronto, e agora? Não vou conseguir passar nessas que tem pouquinhas de vagas. Como é que eu vou chegar numa procuradoria dessa? E aí eu tentei ir levando, sabe? Assim, eu realmente, assim, na discussão da PGE Paraná foi uma nota muito boa e isso me ajudou muito, porque a minha objetiva não tinha sido uma nota muito boa, eu estava ali na meiota, assim, nada de extraordinário. Uhum. Só que com a discursiva eu subi bastante. E depois eu tirei uma nota alta também na oral, que me ajudou muito. Agora eu estou bem na Na classificação, colocação, né? sim. Exatamente, é. E a tua E fase oral foi uma fase que você focou muito, né? Você se dedicou, muito, assim, muito. 100% para poder subir mais ainda e conseguir ser aprovado, né? Sim. Como você vai ser.
Então Sim, foi positivo. foi assim, a gente treinou bastante, bastante mesmo. Eu até foi engraçado porque eu fui pegar o computador na sala e eu entrei na salinha que eu sempre fazia arguição contigo e vai um filme na cabeça, sabe? Porque é tão intenso, é tanta coisa, assim, parece que você vive milhões de coisas naquele poucos meses que você, enfim, era um medo também a prova oral. Eu tinha muito receio de, ai meu Deus, vou ter que falar, eu sou muito tímida, tenho muita dificuldade. E às vezes ficava, não vou fazer essa, eu nunca vou conseguir fazer essa prova porque tem oral, isso aqui não vai dar. E, enfim, eu acho que tudo realmente é treino, né? É treino na objetiva, é fazer o simulado, coisas que eu vacilava muito. Eu acabava pulando, isso foi um dos principais erros, assim, eu não fazia simulado direito. E da discursiva também, eu acabava sem treinar direito. Eu acho que eu não queria enxergar, sabe? Quando você fica, não, mas vai, esperava chegar a prova e vinha a surpresa, né? Se você não tá treinando. E aí, na oral, eu fiquei muito assim, não, eu vou treinar muito. Então, assim, eu treinei todos os dias, desde que saiu o resultado até a prova, eu treinei muito, muito, muito mesmo. E realmente, assim, claro, na hora o nervosismo é muito grande, e assim, não tem, eu acho que é muito difícil você estar tranquilo. Só que quando você treina muito uma coisa, só sai ali, sabe? Não sei Se torna mais explicar, natural mas na hora, né? Na hora sim, você já vivenciou aquilo ali de outras formas, óbvio. Mas você já exato. vivenciou, né? Não é uma novidade para você, né? Mas falando em erro, assim, Germana, qual foi o erro? Vamos listar aí alguns erros que você cometeu mais no início da trajetória e aí durante as fases também. O que é que tu acha que você pecou mais, assim, para o pessoal não cair nesses mesmos Sim, erros, né? Que é uma coisa que a gente aprende muito com os outros. sim. Olha, meu primeiro erro, eu acho que foi demorar para entrar numa mentoria. Isso atrapalhou muito, porque eu ficava muito solta. Antes de eu me decidir por procuradoria, eu ficava pensando, mas sabe aquela coisa e tentava organizar sozinha, enfim, não acho Também que estudou foi uma para boa. tribunal, né? Ficou estudando para Sim, tribunal por um tempo, né? foi. Fiquei estudando para o tribunal e depois eu tentei ainda comprar um extensivo assim, sabe? E, enfim, acho que podia ter sido bem organizado desde o começo, sabe? Se alguém perguntasse, o que é que eu faço, a minha carreira, eu quero fazer para. Pronto, eu entro na mentoria. Acho que é o primeiro passo. É uma pessoa experiente que vai lhe direcionar. Uhum. E, assim, em relação às outras fases, tem a questão da constância, isso do todo dia, eu tinha muito isso, sabe? Eu estudava, parecia que eu estudo muito, muito, depois cansava e ficava aquela coisa, 1 ou 2 semanas sem ter a rotina. Eu lembro que eu fazia, nossa, será que eu não vou ter uma semana completa de estudo, sabe? Era nesse nível. E demorou para entender que isso tem que ser a regra, né? E tem que ser mesmo. Isso é muito Com importante. certeza. E esses erros, assim, acho que atrapalharam bastante. A falta de constância, de ter aquela coisa do. Enfim, eu estudava realmente domingo a domingo, e eu sei que cada um vai colocando ali o que é saudável também, né? E aos poucos eu, enfim, consegui. O estranho era não estudar, sabe? Quando vinha alguma coisa na minha rotina que tirava, eu já ficava assim, não, vai atrapalhar. E isso veio com o tempo, com o hábito também. Em relação à objetiva, eu acho que não fazer simulado foi um grande erro. Eu fazia questão, mas eu pulava. Você pensa, eu vou fazer, claro, vou fazer. Aí não fazia. E isso De lado. Não queria encarar os erros, né? Que é o que não eu falo pro queria. pessoal, se você não for encarar agora, e tudo bem você ir mal no simulado, não vai definir, né? Não vai definir de Total. forma alguma o que você foi ali naquela prova específica, né? Sim, Então, parte do processo, de você aprender. exato. Eu acho que nisso eu vacilei, sabe? Eu não olha. E assim, eu fazia o caderno de erros, eu lembro desde o começo a gente combinou, vamos fazer um caderno de erros, vamos ler, e eu não lia. Para você ver, eu acho que é a imaturidade, né? Você ficar, não quero encarar minhas coisas, os meus erros. É uma besteira. Tá se E sabotando. total, total, total. Isso foi total vacilo, sabe? E em relação à discursiva, falando das fases, né, dos erros, das dificuldades, eu também não fazia. Eu comprava os cursos, comprei os cursos com correção, eu não entregava. Ai, meu Deus, não vai dar tempo. Eu acabava só acumulando material, sabe? Não fazia a correção direito. E
em especial para discursiva, fora fazer o simulado, começar a ver o tempo, praticar muito, comecei a praticar. E eu acho que isso foi o que trouxe o meu resultado no Paraná. Eu pratiquei muito a discursiva e eu pratiquei muito para oral, que foram as 2 notas altas que eu tive. E na discursiva eu aprofundei muito nos julgados, eu tirei esse tempo mesmo para poder fazer um caderno de jurisprudência que eu não conseguia fazer, sabe? Eu ficava muito... não tinha encontrado ainda a forma que me desse segurança, sabe? E aí, quando eu parei e fiz esse caderno, sempre usei o buscador, então eu fiz o caderno digital no buscador. Ter essa fonte para revisitar foi muito importante. E aí eu aprofundei muito, assim, foi um material que eu usei para estudar, eu estudei muito para discursiva através desse material de jurisprudência. Desde que eu comecei a mentoria com Clara, acho que eu não estudava jurisprudência quando eu comecei a mentoria. E aí eu lembro que primeiro mês, assim, o começo da mentoria foi, não, repercussão geral repetitivo. A gente bateu muito nessa Esse teu tecla. caderno fazia muito com isso. Ia colocando todas as teses, assim, você via mais, cobrando tudo. E aí você ia Isso. alocando no caderno. Isso, eu comecei, assim, eu organizando o caderno por repercussão geral e repetitivo, colocava os fundamentos todos ali, sabe? E, assim, eu comecei a selecionar a partir do que eu via de espelho de prova. Então, eu li muito espelho, no caso, a minha prova foi CESP, eu lia muito espelho, e aí, pelos espelhos, eu começava a entender o que era muito importante para uma prova discursiva. Então, quando eu estava lendo ali o buscador, eu já sabia, não, isso aqui é cara de uma discursiva, esse princípio tem que estar destacado na minha cabeça. E aí eu comecei a organizar esse caderno com isso. A norma que estava sendo destacada, o princípio que estava sendo destacado, alguma teoria ali, enfim, fui alimentando isso e aí usei, e tanto na discursiva quanto para oral. E O bom é que dá isso para fazer isso tanto no buscador quanto fora, né? Que o pessoal nem sim, sabe, às vezes dá para você criar um caderno dentro do próprio buscador. Então, isso pois é legal. pois é muito bom. Eu fui criando dentro do buscador. E aí me ajudou muito, porque como é um material, assim, eu já estudava muito pelo buscador. Então, eu achei que, para mim, eu sou muito visual, então eu achava melhor acessar novamente aquele caderno, uma página do buscador, do que ir para um outro material e ficar lendo, sabe? Sim. Isso para mim foi melhor, assim, eu fiz através do próprio buscador. E aí, para oral também, foi a mesma coisa, peguei o mesmo material, só que aí era falando, né? Constantemente, assim, Falando, treinando, né? É treinando, outra questão, com certeza. e aí botava um espelhinho, tem uma época que até botei o espelho assim, e ficava falando na frente do espelho, estudando tudo que já tinha lido ali, só que assim, verbalizando, escutando a minha voz, vendo o tom, gravando e treinando bastante. E aí, graças a Deus, deu certo. E o que é que você considera, assim, que foi o ponto principal para tu ter virado essa chave aí das reprovações que você teve tanto na PFN quanto na PGE Goiás e em outras objetivas também, né? Acabou reprovando Sim, em algumas outras objetivas, né? AGU, sim, PGF, PGE São sim. Paulo também. Eu E o que é fiz. que fez, assim, que você acha que mudou completamente? Mesmo você trabalhando, né? Porque você já estava trabalhando. Sim, sim. Olha, eu acho que o que foi mais importante foi olhar para o erro, sabe? Eu não conseguia, sei lá, é como se eu quisesse passar a qualquer momento, que fosse aquela prova de todo jeito, e eu não parava para corrigir a prova. Por exemplo, eu fazia uma prova objetiva, eu via, passei, bora para discursiva, mas eu não analisava a prova direito, assim, onde é que eu tô fraca? É Uhum. administrativo? Qual matéria, qual assunto administrativo que tá ruim aqui? Eu acho que eu não queria olhar para isso, assim, ia sair a prova discursível, eu fazia os recursos, mas eu não parava para analisar com calma para ver isso, porque, assim, em termos de horas de estudo, de constância, isso não mudou. Eu, inclusive, assim, precisei parar, né? Porque como eu fui assaltada muito perto da prova, eu precisava respirar. Então, de alguma forma, eu acho que eu fui obrigada a desacelerar ali. E E não assim, foi esse tempo parado que fez com que você não passasse na objetiva, pois né? não foi, né? Exato. Então, assim, eu acho que mexer um pouco assim. Eu acho que eu estava tão assim, numa ansiedade, sabe, também de
ai meu Deus, e não tenho tempo para nada, e é angustiada com o trabalho, me angustiava muito isso, de não ter mais o Eu dia lembro que tu todo, sabe? reclamava muito do teu trabalho, né? Assim, reclamava de ser um trabalho muito burocrático, né? Aquela Sim, coisa muito chata, de sim, o pessoal cobrava muito a tua presença, quando na verdade não sim, precisava ter sim. ponto. Você ficava, eu tô perdendo tempo aqui e tal, podendo estar estudando, aí tu ia lá na biblioteca, pegava alguma. É, é, Eu lembro, tu me contando. Eu falei, Germana, faz o que dá, porque não dá, a gente é, fazia as reuniões, tu estava no carro, porque tu tinha que descer, é, né? Os alunos meus aqui fazem também reunião no sim, carro, reunião não sei aonde, porque dá um jeito aí de fazer as reuniões, né? Então, é sim, isso. tinha que encontrar um tempinho. E eu tentava, assim, aproveitar, sabe? Ah, tem uma brechinha aqui, eu fazia uma questão. Eu tentava aproveitar muito tempo, qualquer tempo livre que eu tinha, eu estava enfiando ali. Então, minha cabeça, ela estava muito ali, voltada para alcançar esse desejo, assim. E realmente isso foi alimentado, acho que sem eu nem perceber, porque no começo eu não tinha muito isso realmente, claro, de procurar, é mesmo um grande sonho, sabe? Isso foi sendo construído. Eu não fui aquela pessoa que, essa é a carreira dos meus E tá tudo sonhos. bem, né? E Não tá precisa. tudo bem, pois Você é, pode entrar lá, não gostar, isso aí tá tudo certo, sabe? Eu acho pois que é. ninguém é obrigado a já saber tudo, e muita gente entra com expectativa tão assim fantasiosa, quando vê, é outra realidade. E aí você não se adapta, você migra, ou às vezes você nem estudava, eu tenho uma amiga minha mesmo, que ela estava para a defensoria, e ela foi parar na GU, ela trabalhou no mesmo setor que eu, ela até adjunta lá da coordenação, ela gosta e tudo. Ela falou, cara, isso eu nunca me imaginei sendo advogada da União, mas a vida me encaminhou para isso, né? E é É, isso. nossa, assim, acredito muito nisso, sabe? As coisas que são para acontecer mesmo, elas têm força e acontece, assim. Eu jamais iria imaginar é, que isso estaria acontecendo no momento, diante de tudo que eu estava passando, realmente, assim, foi disparado, assim, dos meses mais difíceis da minha vida. Eu nunca iria cogitar que a aprovação surgiria nesse contexto, porque eu estava realmente muito ruim. E eu estava cogitando, de fato, eu fiz, não, eu vou viajar, eu até falei para Clara, não, porque assim, eu cogitei nem para oral, porque assim, eu ia fazer a discursiva, mas eu estava querendo viajar, porque eu fiz, não, eu preciso viver, eu quase morri, eu preciso viver. E aí eu queria ir para Roma, queria viajar com minha avó para conhecer o Já ver o Papa, Papa, né? para ver o Você Papa. falou. Aí minha mãe não deixou, porque minha mãe fez, não, depois de tudo isso, você vai viajar agora? E, enfim, acabou que deu tudo certo, né? E as coisas, enfim, é respirar, suportar, é muito difícil mesmo, mas as coisas vão acontecendo. E vão acontecendo, eu acho que no dia a dia mesmo. Quando você acha que não, mas é aquele pouquinho que você vai revisando, que você vai colocando ali, que você vai estudando, e isso faz total diferença. E quando você menos Quando tem que ser, é espera. para ser, né? Às É, vezes a gente tem um mês super complicado e quando vê a gente passa na prova, né? Nossa amiga Ruth aqui que está com a câmera ligada pode falar isso de Campinas, né? Porque Campinas ela teve um mês super complicado com a família, com as filhas, mesmo coisa deu certo. Ela está na segunda fase de Campinas. Meu pai parabéns. faleceu dia 1º de Nossa. junho, É, e a prova foi no dia 29. Eu não parei nem um minuto, né, Clarissa? Na semana, a não Clarissa parou falou nem um assim, minuto. para, Ruth, não posso. Aí continuei estudando e não melhorei E aí, muito. Assim, nas provas eu fazia entre 60 e 64. Aí eu consegui 77, sabe? Assim, eu fiquei na nota de corte, mas já é uma vitória, porque foi um mês mas Nossa, entrou, dificílimo muito. para mim. Sim, entrou. E sim. a gente, né, e aquela expectativa de tipo, ah, não, tem tudo para dar errado, como era o caso de Germana também. Tem tudo para dar errado. Você foi assaltada, você sofreu um sequestro, né? Botaram você dentro do carro, aquela coisa, te deixaram num lugar cura, que você É, a gente não consegue nem imaginar, né? Porque eu fui assaltada é, 2 vezes em Recife, mas eu fui assaltada assim, no sinal, aquela coisa, né? Pega, abaixa o carro, pega suas coisas e sai. Você sofreu outro tipo de. E aí teve todo o negócio, tem que ir para médico, tem que se acalmar e tal. Aí uma sim. prova, você vai fazer 2 semanas depois. E aí? É, Ruth, perde o pai, né? E a gente não explica, gente. E aí você vai dizer que foram aquelas 2 últimas semanas que fez com que você foi aprovado ou não? Não. Foi toda uma construção que você teve ao longo de todos os anos sim, aí, né? Toda a sim. trajetória que você fez. Isso é muito Não, importante. e assim a gente arruma, né, Ruth, forças diante a gente não sabe, mas arranca, assim. Exatamente. E uma coisa Faz assim Eu, parte. que. assim, é igual eu falava né, falava, eu deixar de estudar não ia trazer ele de volta. Isso. E
E eu tenho certeza que, né, que ele queria que eu continuasse. Para Sim. quê, né? Eu tenho minhas filhas, elas são minha força. Aí, assim, eu É isso, tenho a gente que dar o exemplo. busca a força de outros cantos, né? E é isso mesmo, gente. E a hora de todo mundo vai chegar. A Agora a gente gente vai fazer por sai, onde? levanta, sai catando assim, né? Sim, De qualquer jeito, tropeçando e vai. e vai, é isso, assim, ressignificando, né? Vai seguindo, mas de uma coisa, assim, pode ter certeza, a gente sai muito fortalecido desse processo. Com Você olha certeza. assim, você faz, nossa. Eu lembro que quando saiu o resultado da oral, eu chorei tanto, mas tanto, que eu fiz assim, eu vou desidratar, eu não conseguia parar de chorar, eu não conseguia parar de chorar, porque veio um filme todo, sabe? De tanta coisa, assim. Para vocês terem ideia, foi tão traumático esse ano 2024. Eu cheguei em Brasília, aí a, a avó do meu namorado tinha acabado de morrer, eu voltei para Recife pro enterro. Quando eu cheguei do enterro, eu estava andando com o cachorro da minha prima e ele foi atropelado e morreu aqui em Brasília, na minha frente. E assim, eu fiquei assim, gente, o que é isso? Esse ano tá muito ruim, só tá acontecendo coisa. E aí, só que assim, eu fiz, não vai, a vida vai continuar, eu preciso seguir. E aí você falou isso, eu tive que continuar a estudar. Eu lembro que eu tava assim, muito mal mesmo, assim, muito, muito, tava doendo bastante, tinha sido muito, muito trauma. Isso, o assalto ainda ia acontecer em outubro. Mal sabia o que ainda havia pela frente. Mas eu lembro que eu fui para um café, peguei um café lá, peguei as questões e fiz de pouquinho em pouquinho, sabe? Para tentar mostrar, assim, que, calma, de pouco em pouco eu vou voltando, eu vou enfrentando essas dores. E é isso, a gente vai se fortalecendo. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem seus problemas, todo mundo tem, eu sei, é inevitável, né? E aí a gente vai arrumando dentro do que é possível manter, o que é muito gratificante, de verdade mesmo, assim, eu sempre via esses depoimentos de aprovado e falando, nossa, o dia, eu nunca fui muito assim, sabe, eu sempre fui muito racional, meio muito preto no branco, eu só ficava assim, ai, que saco, nota baixa de novo, droga, eu tenho que ir pra próxima, e aí eu encarava muito assim, então eu nunca esperava que quando saísse a nota, eu fiquei igual um bebê, assim, eu fiquei, meu Deus, que felicidade. Eu falei assim pro meu namorado, eu fiz, eu desejo muito que você sinta essa felicidade, porque é uma coisa muito única, sabe? Muito, é muito especial, assim, é um sentimento ai, de gratidão, sabe? Você olha para quem me acompanhou, você olha para você, sabe? Você faz, poxa, superei, sabe? Me superei. E aí isso é muito, sabe? É um pacto, assim, com os seus desejos, com os seus sonhos, sabe? Que não tem preço, de verdade, assim, não tem preço. Vale muito a pena e vocês vão sentir isso logo, logo. É só seguir. Façam os simulados. Sejam honestos com Clarissa, porque eu não era. Eu ficava, eu não fiz. Ai, Clara, eu não fiz simulado. Ela falava para fazer as coisas e eu, assim, por sabotagem mesmo. Às vezes ficava com, sei lá, sabe? Tava meio com vergonha, fiz, nossa, o meu simulado tá horrível, então tô errando muito questão, não tenho como fazer simulado, sabe? Ou, enfim, às vezes falar, olha, tá muito puxado, eu não tô conseguindo, eu preciso reduzir. A gente precisa ser sincero, sabe? Eu acho que eu tinha dificuldade de admitir isso. Nossa, não tô dando conta, eu preciso aceitar que eu preciso reduzir um pouquinho aqui. Enfim, Aí faz parte, né? Porque sim, todo mundo tem problema, como você falou. Não tem uma vida que a gente vai ter, assim, isenta, né, de questões que vão acontecendo. Enfim, a gente precisa estar sempre atento e estar sempre observando, né? E essa questão da transparência é muito importante. Eu estava falando com a aluna agora, que começou comigo tem um tempo, ela falou, eu não queria falar com você, tô com vergonha e tal, tô com medo de você. Eu digo, minha gente, pelo amor de Deus, pare com isso, porque não adianta, vocês só estão ficando com vergonha de vocês, assim, né? Estão só escondendo esse sentimento que não vai sim, adiantar. Então, assim, toda fase vai ter uma dificuldade. Então, a vida não para, eu repito isso para todo mundo, praticamente todos os encontros. E assim, quando a gente tem uma vida muito tranquila, sem aleatoriedades, isso é muito bom, a gente tem que agradecer todos os dias, porque não está acontecendo nada, porque vai ter um período que vai acontecer, tá? Então é normal, todo mundo vai passar por isso, a gente tem que sair fortalecido, né? Então, da mesma forma que 2024 para você foi muito difícil, Germano, 2025 está sendo muito difícil para outras pessoas e faz sim, parte da construção, né? Pode ser que 2026 seja muito difícil para outras e a gente vai
Esperando, agora eu queria te perguntar uma coisa. Quando você tinha passado esse assalto, aí você fez a prova 2 semanas depois, que você viu que você tinha passado na objetiva, qual foi a tua sensação de, tipo assim, eu mesmo com tudo que aconteceu, eu ainda passei na objetiva, agora eu tenho que fazer que for possível Sim, para passar nessa subjetiva, porque eu já tinha reprovado em 2 sim, subjetivas, né? Mas o que exato. pensou na hora, assim? Primeiro eu achei que foi um milagre, né? Que eu fiz, meu Deus, não acredito que isso deu certo. E eu comecei a achar, bom, se deu certo por aqui, vamos investir 1000%. E aí eu comecei, e assim, de fato, eu não quero repetir o que eu fazia. Eu olhei muito, assim, eu fiz, o que é que eu fiz na PFN, o que é que eu fiz na PGE Goiás, que deu tão errado? Porque, assim, não foi pouquinho, não, foi muito. Assim, eu parei para olhar, assim, e eu fiquei, poxa, eu comprei o curso, eu não entregava, eu não cronometrava tempo. Então, assim, o medo era tão grande de fazer uma peça ruim, ou de fazer um parecer e tirar uma nota baixa ali, que eu simplesmente não seguia, sabe? Eu não marcava, eu não era fiel ao que eu estava propondo, sabe? Então isso fazia o quê? A surpresa. Eu lembro que eu fui para a PFN, assim, o tempo foi um negócio assim, meu Deus do céu. Eu não tinha feito um Não simulado treinado, certo. né? Na Não, foi. realidade, assim, valendo, né? Uhum. Eu lembro que eu não queria nem fazer o segundo dia, porque eu só fazia xarope, eu fiz, não tem condições. E aí eu vivi isso porque eu não treinei, né? Então, isso eu parei muito, assim, quando saiu o resultado eu fiz, não, eu tenho que fazer diferente, assim, eu vou comprar um curso, eu experimentei um curso que eu não tinha feito antes, porque eu queria realmente buscar algo diferente, e aí fui aberta, sabe? Fui aberta para experimentar o curso, fui aberta para poder ouvir as críticas, e investir muito, assim, nesse estudo de jurisprudência. A gente sempre conversava, claro, sempre falava, tem que saber os fundamentos, e eu ficava, mas é tanta coisa, são tantos informativos, mas é muita coisa. Só que, minha gente, é muita coisa mesmo, mas alguém faz esse muita coisa. E alguém faz e passa, sabe? E assim, eu ficava achando que essa coisa de parar e de estudar os fundamentos do julgado e essa coisa gigante de atualização toda semana era uma coisa assim, mas se você. Fulano, poxa, olha, fulano tirou notão, assim, o que é isso? Parece que assim, essas pessoas são gênios e não é. Assim, gênio é 1 em 1 milhão. A regra é que é muito esforço, é muito estudo, é muita renúncia, meu Deus. Renunciei muito, muito, assim. Minha mãe, acho que foi uma das pessoas que mais chorou, porque ela ficou, meu Deus, minha filha tá de volta. Porque eu realmente, assim, ficava Voltou, né? muito. Voltou, então, assim, foi uma festa na minha família, porque, eita, ela vai atender o celular, meu celular vivia em modo avião. E foi a forma que eu busquei para conseguir ter disciplina, para conseguir ter concentração. Enfim, assim, busquei nessa fase da discursiva manter o foco também do que eu já tentava e buscar fazer os simulados, sabe? Investir muito nisso do caderno de jurisprudência. Foi algo, assim, quem me pergunta, eu sou muito sincera, isso para mim foi virada de chave. Fazer o caderno, revisitar esse caderno, foi o que me ajudou demais. Eu queria te perguntar uma coisa que até a Heloísa está perguntando aqui, que ela estava perguntando quantas horas você trabalhava, né? Assim, por dia, por semana, como é que tu organizava a tua rotina, e a gente já pode juntar isso com as abdicações, né? E renúncia, já que você já Sim, tocou no ponto, assim, como é que você renunciava tanto, porque antes você só estava estudando. Aí depois sim, que você veio para Brasília, que você assumiu o cargo, né? E sim, aí também teve até o concurso da STJ que tu fez no meio do sim, caminho também, né? foi. Fala um pouquinho como é que foi essa questão da adaptação para o trabalho, como é que tu organizava a tua rotina, e como teu trabalho era muito complicado, porque tu tinha que bater muito ponto, aquela coisa muito Sim, chata, e sim, as renúncias durante esse processo, né? Durante esses sim. anos aí. Então, como eu trabalhava à tarde, e eram 7 horas, eu acordava muito cedo. Eu acordava muito cedo mesmo. Eu tentava estudar pela manhã. O que viesse depois de trabalho era lucro. Então, Uhum. assim, no começo eu acordava, tipo, 4h50, por aí. E aí foi difícil para ter essa adaptação, porque quando não estava trabalhando, eu conseguia ter uma vida muito mais equilibrada. Eu começava a estudar umas 8 por aí, malhava, e aí quando eu comecei a trabalhar, não consegui. Infelizmente, assim, não foi bom. Eu não conseguia ter mais a rotina de exercício, então eu acho que isso trouxe ansiedade para mim. Acho que o ideal é tentar buscar dentro do possível, sabe? Não abrir 100% como eu abri mão, mas eu fazia isso. Eu acordava
muito cedo mesmo, estava tudo escuro aqui em Brasília, ia para a sala de estudo e começava a estudar. Eu estudava, sei lá, acho que era no começo o meu cronograma era de umas 6 horas. E aí eu trabalhava da tarde e pronto, era mais ou menos isso. Só que aí eu comecei a não conseguir, eu não conseguia mais sustentar. Eu comecei a ter dificuldade, assim, tava um cansaço surreal. E aí eu fui diminuindo, então, assim, às vezes eu estudava 4h30, 5 horas, e estudava no final de semana. E o que foi a forma que se tornou mais sustentável. Eu precisei aceitar e ir reduzindo, sabe? Hoje em dia eu fico assim, sinceramente, o que você puder dar, tá ótimo, sabe? Se você puder dar, sei lá, é porque eu fico com medo de falar um número aqui e isso gerar, assim, sabe, uma ansiedade em alguém. É o que você puder na sua rotina, mas é você fazer isso todos os dias. Mais importante que você colocar, como eu fiquei, botar 6 horas todos os dias, era fazer aquelas 4 horas, por exemplo, mais bem feitas, concentrada e talvez com mais descanso. Eu acho que isso me atrapalhou muito, até no começo de 2024, quando vieram, assim, veio a reprovação do PG São Paulo, depois veio o Goiás. Acho que eu corrigiria isso, assim, sabe? Não precisava ser desse jeito. E em relação à renúncia, assim, nossa senhora, eu não sei o que eu não renunciei, sendo bem sincera. Porque Anunciou tudo. Até o celular não atendia, né? o celular não atendia, não. O celular era modo avião. E a minha família. Olha, eu tô conhecendo Brasília agora, minha gente. Eu fui pro Eixão faz pouquíssimo tempo. Eu conheci o Eixão aqui depois da Aurora PGE Paraná, pra vocês terem ideia. Realmente, assim, o tempo que eu tinha, eu tava estudando. Sendo bem sincera, assim, não tenho problema nenhum em admitir isso. Era a forma que eu também. Para algumas pessoas, isso dá ansiedade. Para mim, tirava. Então, assim, eu precisava estar estudando para poder, ou estar estudando muito mesmo, era o que me dava segurança. Então, era a forma que eu conseguia Final de funcionar. semana estudava bastante, né? Assim, compensava muito, né? Aí Estudava a muito. Eritana tá perguntando aqui justamente isso. Quando tu tinha dia livre, como é que você organizava teus horários? Tu conseguia organizar melhor? No final de semana, no caso, né? Olha, eu estudava sábado todo, parava de estudar acho que uns, sei lá, 7h30, 8 horas da noite. Começava bem cedinho, porque como eu estava acordando muito cedo já, chegou uma hora que eu não conseguia mais dormir direito. Eu acordava assim, Acabou. enlouqueceu, assim, eu dava 5h pouca no sábado, eu já estava despertando, sabe? Eu não conseguia mais estender muito, porque eu já estava acordando muito cedo. Mas, assim, óbvio que eu estava lá estudando no sábado, às vezes batia um cansaço muito grande, eu dava uma descansada, fechava o olho, como dava, e continuava. E tentava fazer uma coisa super light. Eu não conseguia ir para nada que estendesse muito. Então, festa era muito difícil. Claro, assim, coisas muito importantes eu não deixei de ir. Eu não deixei de ir para casamento, não deixei de ir para aniversário muito importante. E é isso, até porque seria pior não ir. Tinha coisas que eu falei, se eu não for, vai doer mais do que ir ali e aceitar que eu não vou, por exemplo, estudar no domingo. Mas isso era exceção. Isso não era a minha regra. Eu tinha eventos, toda semana tinha evento final de semana. Eu tenho família aqui em Brasília, então todo final de semana era aniversário, era almoço família. E, assim, os almoços eu não ia. Todo domingo tem, eu não ia. Eu não ia porque, às vezes eu nem estava estudando tanto, assim, mas eu precisava dar uma descansada ou reorganizar a semana. E, enfim, eu realmente renunciei bastante. Bastante E mesmo. contou com todo o apoio, assim, de todo mundo, né, Sim, Germana? E Bruno também, sim. Bruno, a namorada dela, também estuda para concurso, né? Vocês sempre estudaram bastante, assim, juntos, né? Então, Sim, e renunciando sempre, né? Assim, e a família sim, apoiando bem, né? sim. Eles, assim, no começo estranhou um pouco, sabe? Era meio difícil isso, porque isso do celular eu tive que ser radical, porque eu vi que estava me atrapalhando muito. Eu ficava. É como se assim, eu pego um celular, às vezes nem era urgência, não era urgência, de modo geral, não é urgência. Então, me distraía, eu tentava voltar para estudar, não conseguia estar focada ali, aí virava essa bola de neve. No começo, eu botava o celular no carro. Eu fiz, esse celular vai ficar no carro, porque eu queria me adaptar a não ficar no celular. Eu fiz, não, primeiro eu preciso me educar. Aí, às vezes, eu botava no carro, eu não quero nem saber, eu só pego isso aqui quando terminar tudinho, terminar de estudar. E aí, pronto, eu comecei
assim, a não ter essa necessidade, essa coisa de ficar, sabe? Sei lá, às vezes é fuga. E às É vezes. vício, é vício mesmo de ficar olhando. E hoje é até bom, né? Não sei se você já voltou a usar mais, mas assim, você fica meio ausente também, né? Sim. Eu não sei, porque eu tô toda hora com o celular, mas assim, eu queria também ter esse momento de não estar toda hora com o celular. Mas quando eu estava estudando, eu também botava o celular no modo avião, não queria nem saber. Eu queria saber. E Todo tempo. virou. É engraçado, porque quando você vai pegando ritmo e aí, não sei, você vai entrando nessa coisa, é meio frenético mesmo, você entra nessa bolha, as coisas que atrapalham o seu estudo começam a lhe deixar meio assim, sai, sabe? Antes era uma coisa assim, você busca as fugas e vai ter um momento que você vai estar ali, não, não mexe nisso, sabe? Isso é muito importante, e é muito importante, é a vida da gente ali que está sendo investida. E aí eu começava a encarar assim, não, é um momento, eu tô praticamente assim, tá dando pausa em várias coisas da minha vida para poder investir nisso. Então eu ficava, não, tem que fazer bem feito, sabe? Quero estar 1000% presente. Eu fazia muito questão disso, tá presente. Mesmo que assim, claro, tinham dias que não eram muito bons, mas eu dormia em paz, sabe? Eu dormia em paz. Eu ficava, eu fiz o que eu podia. Não dá para ser 100%, né, todos os dias. A gente vai dar o Sim. melhor todos os dias. Aí, quando é que o STJ entrou nessa questão aí? Foi no meio da prova, né, do PGE Paraná, né? A prova, Foi né? depois do assalto. Depois do assalto, as coisas. Assim, foi muito doido isso, porque o STJ também, acho que teve um negócio. Acho que eu fiz Paraná e na outra semana eu fiz o STJ. E eu acho, assim, de verdade, eu acho que depois que aconteceu isso, eu tava muito. Eu fiquei, nossa, seja o que Deus quiser, sabe? Seja o que Deus quiser. Porque eu fiquei com muito medo de morrer, de verdade, assim. Foi um negócio que até hoje eu tô falando aqui tranquilamente, não tem problema nenhum. Hoje já conversei com várias pessoas sobre isso, mas quando você vive um negócio desse, que você faz assim, meu Deus, eu podia ter ido embora ali, você começa assim a encarar, acho que de uma outra forma, sabe? Então eu fiz, ah, seja o que Deus quiser essa prova, e eu tava meio que assim, entregando, sabe? Acho que de alguma forma eu não sei se eu tirei um pouco o peso, porque eu tinha vivido isso, então eu fiz, eu sei que eu fiz a minha parte, aconteceu isso, o que é que eu posso fazer? Minha cabeça não tá boa. E aí no STJ eu também já fui bem leve, eu lembro que eu nem ia fazer essa prova, foi uma tia-avó que fez, faça minha filha, não sei o que curso você tá aqui em Brasília, e aí foi muito bom porque eu já tinha comprado o curso da PGE Paraná. Eu acho que eu corrigi a prova, tá, vou comprar o curso da discursiva. E aí eu fiz, vou ver o curso da discursiva, tranquila aqui e tal. Vi o curso da discursiva, fiz, não, vou aplicar, vai ser meu primeiro simulado. Vai ser meu simulado da prova que eu não faço, né? Discursiva. E aí foi muito boa a minha nota na discursiva. E Uhum. aí eu comecei a ver, assim, o retorno, sabe? Do estudo, do De tudo, né? investimento. Sim, e aí eu lembro que o STJ já me deu um assim, oh, nossa, tá chegando, sabe? Eu lembro que quando eu vi essa nota, eu fiz que loucura, eu nunca imaginei estar numa colocação dessa. E aí, enfim, as coisas vão vindo, sabe? Não tem isso, não tem investimento sem retorno. Então, você está estudando, você vai colher. É você ter paciência, né? E resiliência para suportar. Uma amiga minha disse, Tata, mas como é que tu conseguia? Porque era a minha vontade, sabe? Assim, eu estava me propondo a isso, então vamos até o final. Essa vontade interna é que faz toda a diferença, sabe, Germana? Faz. Porque a gente vê a diferença no dia a dia de quem realmente quer e quem realmente não tá ali 100% entregue àquela questão. Então, Sim, às vezes você fica realmente muito ali boiando, não sei o que é que eu vou fazer, não sei o que eu vou fazer, você não toma uma decisão. E essa sim, decisão precisa ser tomada, porque é o primeiro passo, você tomar a decisão e encarar, né, a sim, realidade. E falar, o que é que eu tenho que fazer? E agora, vou traçar as minhas metas, né, vou estabelecer o que é que eu preciso fazer e não desistir, que é um ponto. E, assim, acreditar uma coisa que você falou no começo da live, acreditar que por menos vagas que tenha, você não precisa passar você não precisa ali, você só precisa de uma vaga, né? Melhor dizendo, nesse é, caso. Então, você não precisa de um concurso que tenha 100 vagas para você passar. Você pode passar num de 10, você pode passar num de 5, você pode passar num de 20, você pode passar num de uma vaga. Você só precisa de sim. uma. Eu Então, lembro que
Isso. E eu não sei se tu lembra, eu fui fazer a prova daquela Câmara de Maceió, e aí eu Sim, lembro, lembro. nossa senhora, eu fiz, meu Deus, porque eu vou comprar passagem disso? Claro que não vai dar, eram 30, acho que foram 30 discursivas só corrigidas. E aí mas eu estudei, eu segui o cronograma, fiz as coisas certinhas assim, e fui fazer a prova e eu fiquei super assim, meu Deus, como assim? Isso foi bem importante para mim, sabe? Isso foi uma virada. Eu lembro que foi no primeiro semestre de 2024. Eu não tinha passado na PGE São Paulo e foi a outra prova que eu fui fazer, pós-PGE São Paulo. E aí eu fui assim, meio. Eu só fazia, sabe? Eu só seguia. Eu só ia seguindo. Eu não vou dizer, eu tava com muita expectativa, zero. Um concurso desse vai, sabe? E aí, quando eu vi que eu tinha conseguido ter a discursiva corrigida, eu já fiz, nossa, talvez. Aí eu comecei a também. Começou a cair por terra isso, sabe? Porque tem poucas vagas, porque não é AGU, porque não é São Paulo, porque. Mesma coisa, assim. E aí você vai abrindo, sabe? E eu parei, eu acho que assim, eu comecei a. Não, uma vai entrar, e uma vai dar certo, eu não sei qual, mas vai entrar. E eu vou estudar até entrar. E aí eu acho que eu Você está comecei a. estudando agora ou não? Parou. Foi? Olha, agora eu parei. Agora eu parei. Até antes de Recife, eu até tava. Eu tava, não sei o que, tava mantendo assim a jurisprudência, tentando, mas quando eu tirei esses dias agora de férias, eu fiz, oxi, agora tá Já difícil. vai se aposentar mesmo, né? Já ficou mais difícil. Mas a PGE Paraná é ótima, maravilhosa. Depois qualquer coisa você retoma a estudar. Não tem Pois problema nenhum. é, ver esse Gostar, burburinho, né? quer mudar, É isso, vai assim, vir a tá? GU aí, se quiser fazer as Sim, provas, se quiser, já vai sem aquele peso, sem toda, é bem mais leve. Agora, óbvio que você sabe sim, que tem que encarar com seriedade, porque também não adianta fazer, sim, porque você já passou por isso. Então, a gente já tem outra maturidade, outra inteligência, nesse caso emocional, né? Para poder não, encarar. verdade. É. Total, Ô, total. Germana, vamos caminhar aqui para o final. Eu queria saber, assim, dicas para quem está começando agora. Vamos pensar, assim, alunos que estão iniciando. Eu sempre faço essas perguntas, né? Que eu acho Uhum. que é bom. Você já falou algumas coisas, contratar uma mentoria, que é um ponto Sim. positivo, né? Ter uma orientação. Questão de material, assim, o que é que você indica de material, lei seca, jurisprudência, o que é que você usou? Dá uma dica aí, Sim. pode falar tudo, tá? Não tem questão não. Certo. Olha, em relação aos cursos, eu usei o PP, boa parte eu usei o PP, na época que eu comecei, que foi praticamente na AGU, né? Mas, assim, eu já tinha estudado algumas matérias por livro. Então, eu usava Pedro Lenz, não tinha terminado de estudar todo de constitucional ainda, mas eu já tinha começado a ler Pedro Lenz, então eu continuei pelo livro. Cheguei a ler Ricardo Alexandre, os 2 capítulos iniciais, assim, as coisas mais importantes eu optei por ir pelo livro. Financeiro, eu fui por livro. Eu gosto de livro, então, assim, eu tive certa dificuldade para ir para PDF. Eu não, assim, é meio ET, eu acho, eu falar isso, mas era como eu funcionava, assim, eu cheguei, misturou um pouco, sabe? Então, assim, eu usei livros em algumas matérias, financeiro, constitucional, algumas coisas tributárias eu fui por livro, e outras eu fui colocando no PDF. Eu usei muito material do PP também. E segui a mentoria de, de Ilana, de lei seca, a gente sempre fazia. Jurisprudência, sempre usei o buscador, nunca usava pelos sites do STF, STJ, era sempre buscador. E que mais de material? Assim, em relação ao pessoal que está começando, eu acho que, primeiro, levar muito a sério o início, porque é muito difícil. Para mim, assim, foi o mais difícil. Foi o mais difícil, foi o começo. Eu acho muito difícil, porque é um pouco desmotivante. Você faz, poxa, aí vem aquela parte, tudo introdução das matérias, né? Mas é muito importante, porque quanto mais bem feito você faz e pega a disciplina e a constância, pode ter certeza que possivelmente você vai ter o retorno mais rápido também. Então, acho que manter a disciplina e seguir as coisas direitinho é a chave do sucesso, sabe? Em relação ao material, eu gostei muito de misturar, assim, realmente, assim, funcionou para mim. O livro financeiro mesmo
me deu muita base. Como eu fiz a PFN, eu precisava saber muito financeiro. E acho que foi a única coisa que eu fiz bem na PFN, que eu parecer que foi financeiro. E aí, me ajudou, sabe? E é isso, assim, eu acho que não tem um curso perfeito. Honestamente, eu acho que isso não muda muito não, minha gente, sendo bem sincera. Porque, assim, todas as fases, o que é o mais importante? Jurisprudência, lei seca, doutrina, é aquilo ali, sabe? É um pontinho só. E aí, assim, não compensa. É assim, eu acho que, você comprou esse curso, provavelmente você deve ter visto alguma amostra grátis antes. Dá uma lida para ver se aquilo lhe atende minimamente. Vai ter matéria que vai ser boa desse curso, vai ter matéria que não vai ser boa. E tá tudo bem, sabe? Não vai ser isso que vai mudar a sua aprovação. Você tem que. Isso é só um nortezinho, os PDFs. Porque o que é mais importante você vai ver na lei seca e na jurisprudência. Aquilo ali é só um. Tem que encarar a lei seca e a jurisprudência, né? E Nossa, simulado. muito. Se você não fazia, depois... Estimulados. Muito É. importante, muito importante. Muito importante. Ruth está perguntando aqui na segunda fase, que aí é outra questão, né? Quem já está aí mais indo para a segunda fase e tudo, se você levava muitos vademecums aí para a prova, para consultar, prova com consulta. Sim, eu levei, na da PGE Paraná eu levei. Eu não levava, e eu, não minto, eu levei na PFN também. É porque na PFN não consegui nem abrir, de tão louco que foi. E aí, mais me atrapalhou do que ajudou, aquela tuia de vademecum. Mas depois, assim, eu comecei a achar, me ajudava, assim, eu lembro que eu levei na do Paraná um de trabalhista, e caiu uma questão complicada de trabalho. Como o tempo é muito curto, eu acho válido. O que vier ali para lhe ajudar, nem que seja um sumário para poder direcionar mais rápido ali, para você chegar no artigo, eu acho que compensa, sabe? Quais Organizar o vademecum antes também, né? Porque não adianta também, né? Não, Você assim, o não vademecum, que conhecer o material. sim, tá, isso é um ponto importante. Eu tive muito problema no começo, na primeira discursiva, porque eu usava o caderno de lei seca. Eu não usava vademecum. E aí, isso, eu não conseguia achar os artigos na PFN. Eu ficava assim, eu passava o vademecum, estava tudo em branco, e eu meu Deus, foi, inclusive assim, eu fiz, e agora? Depois da PFN, eu fiz, como é que eu vou passar tudo para o vademecum? E aí eu comecei a marcar o vademecum, assim, foi aos poucos. Eu não passei tudo do caderno lei seca para o vademecum. Eu usei o vademecum que eu tinha usado na PFN, foi inclusive o que eu usei para Goiás, foi o que eu usei para Paraná, foi o mesmo. Eu não mudei, porque as alterações eu imprimia, eu comprava acho que aquele Guedes tem um de atualização só. Então eu comprava o do Guedes de atualização do semestre e usava só ele para levar. Mas eu sempre tentava levar o que eu já estava acostumada visualmente ali. Então, fazia questão, era o vademecum da PFN que eu comecei a marcar naquela época, que eu ficava usando, e foi o que eu levei da Ridel. Eu usava o da Ridel. E os outros complementares, tu levasse o quê? Trabalhista? Levou mais algum? Levou tributário? Levei trabalhista, ambiental. Ambiental ajudou também. Ambiental. Bastante coisa. E que mais, meu Deus? Eu acho que só. E os de lei local. Eu acho que foi trabalhista e ambiental. Que eu tô lembrando, foram esses, assim, o resto. Hoje eu percebo que o vademecum da Ridel, ele tá cada vez mais, assim, robusto. A gente, às vezes, nem precisa ficar complementando, porque na minha época, a gente ia de mala para a prova, sério mesmo. Era um negócio, assim, complicado. Internacional, administrativo, tributário, tinha tudo. E a gente usava bastante, porque não tinha as leis, né, suficiente. Hoje eu já vejo que tem. Mas, por exemplo, ambiental, tem muitas resoluções do CONAMA que não tem, que te ajudam, né, na fundamentação, num conceito, podem te ajudar bastante em prova de consulta. Então, você tem que olhar, tem que ter paciência para pegar o sumário, ver quais são as leis que estão no edital, ver o que é que tem no seu vademecum, o que é que não tem, e sair complementando. E tem um vademecum de lei local, né, que isso é importante. Sim. Agora, por exemplo, vai ter Piauí. Piauí não tem consulta. Então, não vai ter consulta, mas vai ter consulta em Campinas. Então, tem que ter cuidado com isso. Tá? Sim. E eu lembrei agora, tem um que é muito bom. Eu acho que é desse Guedes também. Vademecum para fazenda pública, para advocacia pública. Esse vale a pena. Esse vale a pena. Pronto, foi ele. Ele me ajudou bastante também. Ele ajuda. Tá, vamos lá. Dicas para quem tá batendo na trave aí, que tá ficando por um ponto, que você também ficou por um ponto lá na PGE São Paulo, né? Ai, então, é doloroso. Olha,
olhar para esse resultado e superar. Olhar para o que faltou aí e assim, com tudo no outro dia. A oportunidade vai surgir, sempre está surgindo. Então, assim, meu Deus, às vezes eu acho que a gente, sei lá, eu ficava às vezes, poxa, no meu caso era muito discursiva, sabe? Eu fiquei com muito trauma de discursiva e eu ficava pensando, poxa, por que assim, eu tenho algum problema com escrita, meu Deus, eu tenho que voltar a fazer caligrafia. Eu pensei em mil coisas, só que no fundo, assim, eu não olhava para o que eu estava fazendo de errado. Então, às vezes, é uma objetiva que você está provavelmente negligenciando lei seca, ou não está fazendo muita questão. Eu conversei só com meu namorado recentemente, eu fiz, você vai repetir provavelmente o seu percentual de questão que você está fazendo aí, no global do que concurso, do TEC, vai se reproduzir na sua prova. Aquilo ali é um retrato, mais ou menos. Então, se você não está chegando na casa aí de um percentual alto, é difícil que isso aconteça, assim, na prova. Então, eu olhava muito assim, eu não ficava achando, eu tentava superar, sabe? Eu lembro que o resultado das Geminis eu fiquei muito assustada, porque eu fui com um grupo de amigos e tava todo mundo já muito afiado, assim. E aí a galera falando, uns iam para discursiva, outro tava por um ponto, e eu fiquei, meu Deus, eu fiz nem 50, e a AGU era 4, 5 meses, só que aí eu só tentava superar, sabe? Eu olhava isso como um impulso, não era uma coisa para me derrubar ou para achar. Eu tentava assim, agora eu vou melhorar. Agora, só que assim, eu às vezes ia muito no automático. Vou estudar sem parar e analisar. Eu acho que esse era o meu problema, porque eu não tinha tanto a dificuldade da disciplina e da coisa de tentar estudar, mas eu tinha dificuldade de olhar onde estava o problema. Era aí que era o meu grande obstáculo. Na discursiva você treinou bem mais para poder melhorar também Bem mais. a Até a questão. letra, assim, sabe? Eu comecei a ter cuidado, coisas bestas, assim, que eu passava batida, às vezes era o tracinho que eu não tinha atenção. E, nossa senhora, na prova do CESP é muito importante você ter isso. Tá vendo, Ruth? Tem que ficar melhorar a caligrafia, aí que você me mandou a correção hoje da sua prova. A professora falou lá na correção, eu ia até falar para ela, mas já adiantando, que ela tinha que melhorar a letra, ficar mais legível, né? Que não dava para entender. E assim, gente, isso pode custar décimos, mais décimos para tu Olha colocar para. aqui, comecei com um caderno de caligrafia hoje. Muito Peguei bem. da minha menina, que, né? Olha lá. Mas a gente Bonitinho pensa que é e brincadeira, mas não é tal. não, minha gente. Mas não é Não é brincadeira, não, não. é O real. SESC Peguei. é muito criterioso, é muito É criterioso. muito. Eu lembro assim, eu estava até falando com Yasmin hoje, que Yasmin vai corrigir umas peças para a Ruth, eu falei, Yasmin, na época que eu fazia essas provinhas, a gente tinha nada disso, 2015, 2016. Eu não queria nem saber, eu nem olhava nada, era papapá. Só que a quantidade de décimo que a gente perdia de coisa, e hoje em dia isso conta muito mais, né? Muito, muito. Não, e antes, nas outras, eu fazia igual você, Germana. Eu fazia os cursos, aí não entregava o trem direito, eles escreviam que minha letra estava um garrancho, mas eu não fazia nada. Aí eu já peguei o caderninho, né, de caligrafia, não posso repetir o mesmo erro. Ver a caneta, sabe? Assim, ver uma caneta que tua letra saia legal. Às vezes eu achava que era uma besteira, mas isso faz tanta diferença. Muito. Pegar uma boa caneta. Eu posso até depois te mandar uma foto da que eu usei no Paraná, Eu quero. que é uma caneta que a Aceito. gente comprou na China. Nossa. Mas me Tá vendo? ajudou, porque a letra saiu Não, melhor. as dicas que puder me dar, eu aceito. Não, a gente tem que pegar dica de tudo, porque da caneta até o básico a gente tem que fazer. Ó, a Amanda está perguntando aqui o que é que você fez de diferente nesses poucos meses entre a AGE Minas, que você fez menos de 50, e a prova da PFN que você passou na primeira fase, né? Você passou raspando, né, na primeira fase da PFN. Passei no Mas o que é corte. que você fez de diferente aí para poder passar já do corte, né? Que foi a primeira prova que tu passou do corte. Sim, foi. Olha, eu aumentei muito a quantidade de questão. Então, assim, teve uma questão aí meio cronológica, porque quando eu cheguei na AGE Minas, eu lembro que eu não tinha nem terminado o trabalho de processo de trabalho direito, que eram matérias que iam cair também nas federais. Então, assim, teve uma coincidência boa de o grosso estar sendo visto. Teve o outro, porém, que foi acrescentar, né? Porque PFN cai muita coisa, os tributos federais, então tinha que correr atrás disso, mas eu aumentei muito, era muita lei seca, era muita questão e muita lei seca. E aí, coisa que eu não consegui fazer antes. Isso foi uma virada, assim. Eu realmente aumentei muito a quantidade de questão
E cheguei a fazer alimentava o caderno de erros. Eu lembro que na PFN eu até cheguei a ler e me ajudou na PFN, porque tinha umas coisinhas específicas também. Enfim, cada um, tem gente que usa Anki, né? Aí é relativo, e cada um tem sua forma de revisitar os erros. Mas foi basicamente isso, assim. Eu passei o pente fino, assim, né, e foquei 1000%. Fazia muita questão. Fazia muita Isso é questão. importante. E os simulados também já foi nessa época? Foi porque você já estava comigo, já mandava você fazer. Mas não sei se você já fazia. Eu roubava. Eu Fazia muito bom. roubava. Gente, é Eu mando, você péssimo. faz? É, É. esse é o problema, entendeu? Então, isso hoje em dia eu fico assim, porque eu ficava com vergonha, eu fiquei, ai meu Deus do céu, eu não fiz simulado. Porque assim, às vezes era ansiedade tão grande não, eu tenho que, sei lá, eu não cumpri uma meta durante a semana, e aí eu queria a todo custo, assim, terminar aquela meta, e aí pulava a outra. E eu pulava o que eu não gostava de fazer, que era o simulado. Ah, é o simulado e tal. Aí pulava o simulado. E aí isso era péssimo. E me prejudica muito, porque você não tem, às vezes, ideia de tempo de prova, é, volume mesmo. E assim, o simulado ele é um recorte daquilo, né? Você vai fazer aquela misturada assim, de questão e vai dar um reflexo. Provavelmente vai refletir na sua prova. E meus amigos que estavam passando falam direto isso para mim. Meu Deus, faz simulado, tem que fazer simulado. E isso nossa, eu não recomendo. Não façam isso. Isso é importante. Mais alguma pergunta, gente? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Eu já esgotei aqui. Ruth, mais alguma coisa? Se alguém quiser. Bom, então, Germana, quer dar uma mensagem final? Eu quero só agradecer, porque foi tudo maravilhoso. Acho que a gente teve aqui as perguntas todas respondidas. Mas você quer falar mais alguma coisa? Pra gente encerrar? Ah, estou à disposição. Se alguém quiser perguntar alguma coisa específica, alguma coisa que não ficou clara, fiquem à vontade. E desejo muito sucesso para vocês. Acreditem no que vocês estão fazendo, acreditem nessa aposta, nesse pacto, né? Sejam fiéis, assim. Eu acho que isso é tudo, assim. E vai Tem que valer honrar, muito né, a com a pena. escolha. Tem que Muito, honrar com a muito. escolha. Tem que honrar, Exatamente. assim. E honrar é sentar e estudar mesmo, assim. Às vezes eu acho que o pessoal traz uma coisa meio romântica, sabe? E a sorte. Não, assim, claro que existe aquele fator que não está ao nosso alcance, mas eu acho que tentar diminuir, contar com a sorte, sabe? É o que está ao nosso alcance e estudar e vai valer muito a pena, assim. Ô, Germana, eu queria te perguntar uma coisa que eu lembrei agora, que eu tenho alguns alunos que devem assistir essa live depois, mas eu queria saber assim, você que fez concurso de tribunal também, Tribunal Superior, né, que foram concursos difíceis, TST, STJ, você passou muito bem na STJ. Você acha que para você passar numa prova de procuradoria, você precisa primeiro passar numa prova de tribunal, dessas aí? O que é que você acha dessa carreira meio, carreira Não, fim? gente. Olha, eu já pensei que seria o andar correto, passar no concurso meio e depois ir para a procuradoria. Hoje em dia eu acho que não. Eu acho, inclusive assim, foi uma consequência. Eu não em momento algum eu parei para estudar para o STJ. O concurso que eu fiz, que eu tomei posse no TST, foi antes de iniciar para a procuradoria. Eu estava estudando TJDFT. O TST aproveitou a lista e eu fui. O do STJ foi consequência do meu estudo de procuradoria. Então, eu acho que não compensa. Eu acho melhor você apostar naquilo que realmente você é o seu maior desejo e você vai colher. É inevitável, assim, se você está estudando bem, esse fruto ele vem. Você está aberto, assim, você também tem que fazer a prova, né? Assim, acho que às vezes a gente passa batido, às vezes tem uma oportunidade boa. Para quem estuda para procuradoria, por exemplo, tem muito RT e já aproveita trabalho e processo de trabalho. Às vezes, uma dessa, você tem um bom resultado. O do STJ realmente foi uma prova bem propícia, porque caiu muita jurisprudência e deu para aproveitar muito. Realmente foi uma prova que eu fiz, o Chico, tá parecendo para procuradoria isso aqui. E aí, enfim, assim, mas eu apostaria no carro que realmente você é o seu desejo. Que é de Seu desejo. verdade, né? Eu acho. É para você ir logo com tudo, né? Já que você tem que estudar e vai focar e vai gastar seu tempo, enfim, Sim, tudo que seja logo aquele cargo desejado, né? Porque o tempo vai passar de toda forma, né? E quanto exato. mais você não decide, você tá só prorrogando mais ainda, né? É. Então tá bom.
Gente, queria agradecer a todo mundo que está aqui. Essa live vai ficar gravada. Eu vou disponibilizar depois, né? Já está sendo gravada, eu vou disponibilizar depois, tá? Então, quero agradecer a todo mundo. E é isso. Qualquer coisa, estou à disposição. Germana, quero agradecer muito por você ter topado aí fazer nossa live, Que certo? E aí, isso, eu que agradeço, meu Deus, teve coração, 1000%. desejo de coração aí muito sucesso. Estou na torcida para essa possa sair rápida. Temos outros também Amém. aprovados aqui. Teve a live com a Gabriela, que foi o primeiro lugar. Tem a Silvana, que Sim, passou, tem outros também. Tem a Brenda, que a gente já teve live também. Então, todo mundo aí com seus colegas. E que vocês sejam realmente muito felizes na carreira, mas se não for essa carreira, que seja outra, que sejam sim. outras oportunidades, outras PGs, outras PGMs ou outras carreiras, que a vida está só começando. E eu tenho certeza que o potencial você já sabe o que é que você precisa fazer e só vai esquecer, tá? A Amanda está agradecendo aqui também, obrigada pela troca. E é isso, tá, gente? Um beijo para todo mundo. Fiquem bem, boa semana. Um beijo, Germana. Obrigada, viu? De coração. Beijo, gente. Que isso. Tchauzinho, Tchau, pessoal. tchau. Boa noite. Boa noite.